em algum lugar no coração da floresta amazônica, existe uma cidade americana. Ruas asfaltadas, casas de subúrbio, uma caixa d'água gigantesca com o nome de uma empresa que você conhece muito bem. Mas ninguém mora lá. Ninguém mora lá faz décadas. E a floresta está devorando tudo, centímetro por centímetro, como se tentasse apagar um erro que nunca deveria ter acontecido. Isso não é ficção científica. Isso é Fordlândia. E a história por trás dessa cidade abandonada revela um dos maiores fracassos megalomaníacos da história humana, protagonizado por um dos homens mais poderosos que já pisaram neste planeta. Henry Ford tinha tudo. Tinha bilhões, tinha poder, tinha o respeito do mundo inteiro. Mas tinha um problema que o consumia por dentro. Ele dependia da borracha para fabricar seus automóveis. E essa borracha vinha da Ásia, controlada pelos britânicos. Ford odiava depender de alguém. Então, em 1928, ele fez algo que ninguém jamais havia tentado em tal escala. Ele comprou uma área de terra, no Brasil, equivalente a quase todo o estado do Espírito Santo, mais de 1 milhão de hectares, no meio da Amazônia profunda. E decidiu construir ali uma cidade americana perfeita. Não era só uma plantação de seringueiras, era uma obsessão. Ford queria replicar os valores americanos que ele tanto admirava no coração da selva tropical. Proibiu álcool dentro da cidade. Proibiu fumo em espaços públicos. Exigiu que os trabalhadores brasileiros comessem comida americana, hambúrguer, aveia, pêssego em calda, coisas que a maioria dos trabalhadores locais nunca tinha visto na vida e, francamente, não queria comer. A cidade foi construída com uma velocidade impressionante. Em poucos anos, Fordlândia tinha hospital, escola, campo de golfe, campo de futebol, biblioteca, cinema e até um ringue de boxe. As casas eram idênticas às casas americanas da época, com jardim na frente, cerca de madeira, tudo muito organizado, tudo muito errado para aquele lugar. E aqui você precisa ficar com a gente, porque o que aconteceu a seguir foi tão bizarro, tão inesperado, que vai mudar a forma como você enxerga o conceito de poder e arrogância humana. Se você ainda não curtiu esse vídeo e não está inscrito no canal, faz isso agora. Histórias como essa só existem aqui, e tem muito mais por vir. Os problemas começaram antes mesmo das primeiras seringueiras serem plantadas. A região escolhida por Ford era tecnicamente inadequada para o cultivo em larga escala. O solo era rochoso em muitas áreas, as colinas eram íngremes demais para a mecanização e a umidade era devastadora para os equipamentos. Mas Ford não aceitava conselhos. Especialistas em botânica tropical tentaram alertá-lo. Foram ignorados. Quando as seringueiras finalmente cresceram, algo horrível aconteceu. Ao contrário da Ásia, onde as árvores ficavam espalhadas pela floresta naturalmente, Ford as plantou juntas, em fileiras perfeitas, do jeito americano. E foi exatamente isso que as destruiu. Um fungo chamado Microciclus ulei, que na floresta nativa nunca conseguia se espalhar porque as árvores ficavam distantes umas das outras, encontrou ali um banquete ilimitado. As folhas apodreceram. As plantações morreram, repetidamente. Milhões de dólares foram para o lixo. Mas os problemas humanos eram ainda mais explosivos. Em julho de 1930, os trabalhadores brasileiros se rebelaram. O estopim foi, pasmem, o cardápio do refeitório. Cansados de comer comida americana que não tinham costume, em mesas onde eram obrigados a usar talheres de determinada forma, seguindo regras criadas por alguém que nunca tinha pisado na Amazônia, eles quebraram tudo. Literalmente, destruíram o refeitório, perseguiram os supervisores americanos pela selva e o exército brasileiro precisou ser acionado para restaurar a ordem. Ford continuou investindo mesmo assim. Mais dinheiro, mais tentativas, mais engenheiros enviados da América. Mas a Amazônia não cedia. Em 1945, depois de gastar o equivalente a centenas de milhões de dólares em valores atuais, a família Ford vendeu tudo para o governo brasileiro por uma quantia ridícula. Henry Ford morreu 2 anos depois, em 1947, sem nunca ter visitado Fordlândia. Em toda a história do projeto, ele jamais pôs os pés na cidade que carregava seu nome. Hoje, Fordlândia existe como um município pequeno, com alguns milhares de habitantes. Mas os fantasmas da era Ford estão por toda parte. A caixa d'água de metal com o logo da Ford Company ainda está de pé. As casas americanas ainda existem, algumas habitadas, outras tomadas pela vegetação. O hospital abandonado tem equipamentos médicos enferrujados que parecem ter sido deixados às pressas. O cinema tem poltronas cobertas de musgo.
E no meio de tudo isso, a floresta continua avançando, silenciosa e implacável, como sempre fez. A lição de Fordlândia é mais relevante hoje do que nunca. Um homem com poder e dinheiro ilimitados tentou dobrar a vontade da natureza, ignorou o conhecimento local, desprezou a cultura de um povo inteiro e acreditou que dinheiro suficiente poderia vencer qualquer obstáculo. A floresta provou que estava errada essa crença. Existem lugares no mundo onde a arrogância humana deixou marcas permanentes. Fordlândia é um deles, um espelho incômodo que nos mostra o que acontece quando o poder se confunde com sabedoria. E a cada árvore que cresce sobre uma rua americana, no meio da Amazônia, a floresta conta essa história para quem quiser ouvir. Se essa história te impactou tanto quanto impactou a nossa equipe ao pesquisar, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer Fordlândia. Inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana trazemos histórias como essa, mistérios reais que a história oficial prefere deixar esquecidos. Nos vemos na próxima.